A graça e a paz do Senhor Jesus. Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Que bom estar com vocês em mais um estudo em que vamos meditar, estudar mais um pouco sobre a palavra de Deus, crescer na graça e no conhecimento da palavra. Eu me chamo Adriana Ferreira e este canal é voltado a fazer devocionais. Esse é um vídeo voltado para te ajudar a aprender, começar a ter o hábito de ler a Bíblia, entender o que Deus fala em sua palavra. Nós vamos juntos crescendo na graça e no conhecimento da palavra de Deus. Nós precisamos estudar a palavra de Deus, É oração, é leitura, é um conjunto, que nós vamos aprendendo e crescendo em Deus. Primeiramente eu quero pedir a você que deixe seu like, curta, comenta, compartilha e juntos estaremos semeando a palavra de Deus. Isso é uma semente que nós estamos plantando aqui e que vai nascer e vai brotar. Em algum lugar, em algum coração, esse vídeo irá chegar e irá tocar algum coração. E vamos aprender mais sobre esse Deus maravilhoso, esse Deus de maravilhas. A pergunta que eu tenho para vocês hoje, continuando a série Deus me ouve, é assim: Deus sempre me ouve? Será que Deus sempre vai nos ouvir? Eu quero trazer um texto para vocês para a gente entender. Muitas pessoas duvidam de que Deus realmente ouça suas orações. Você já deve ter se sentido assim como algum dia, ou deve ter encontrado alguém nessa dúvida. É muito natural o ser humano achar que Deus, em sua grandeza, não se preocupe com seres humanos tão fracos e falhos. Certo dia alguém disse a um pastor: eu me sinto tão fraco que minhas orações parecem não passar do teto. Parece que elas não chegam a Deus. O pastor respondeu: e quem disse que Deus está acima do teto? Quando o assunto é oração, podemos ter certeza de que Deus ouve nossas orações, porque Ele está próximo de nós e tem prazer em nos ouvir. A própria Bíblia nos dá essa certeza e não nos deixa dúvida nenhuma de que Deus realmente escuta as nossas súplicas. De acordo com Provérbios 15, 8 e 29, onde Deus encontra contentamento? O Senhor detesta o sacrifício dos ímpios, mas a oração do justo o agrada. Eu não sei como você entende esses versos, mas parece muito claro de que Deus tem o prazer e a alegria no fato de orarmos a Ele. Nossa oração é preciosa aos olhos do Senhor, pois é exatamente através dela que mantemos comunhão com o Pai e recebemos as bênçãos que Ele tem para nos oferecer. É muito bom saber que podemos orar porque Deus ouve as nossas súplicas, E nós vemos isso em alguns versos, algumas passagens bíblicas, que falam em Salmos 6, que o Senhor já ouviu a minha súplica, Senhor aceitará a minha oração. Salmo 61, fala: ouve, ó Deus, o meu clamor, atende a minha oração. No Salmo 66, 19 diz assim: mas na verdade Deus me ouviu, atendeu a voz da minha oração. E o Salmo 102, 17 vai dizer: e atender a oração do desamparado e não lhe despreza as suas orações. Aleluia. É maravilhoso descobrir que Deus ouve as nossas orações e atende as nossas súplicas, pois são vários os textos bíblicos que nos dá esta certeza. Você pode confirmar essa convicção em alguns outros textos bíblicos, como Salmo 66, 20, Crônicas 7, 12, 2 Crônicas 30, 27 e Lucas 1, 13. Sim, Deus ouve as nossas orações, mas Ele não ouve todas as orações, pois a Bíblia também fala de alguns momentos em que Deus não ouvirá nossas petições. Ao analisarmos os motivos, descobriremos que o problema não está com Deus, mas sempre conosco. De acordo com Provérbios 28, 9, o que torna a nossa oração abominável diante de Deus?
Se alguém se recusa a ouvir a lei, até as suas orações serão detestáveis. Isso é o que diz em Provérbios 28, versículo 9. Deus tem um zelo especial por sua lei, pois ela revela seu caráter ao homem. Por isso, Deus não ouvirá a oração, nem abençoará uma pessoa desobediente. Há uma ligação muito íntima entre bênção e obediência à lei de Deus, ou seja, há bênçãos que são resultado direto de se guardar a lei do Criador, e Ele não pode abençoar quem a transgrida e não leve em consideração as consequências de suas escolhas equivocadas. De acordo com o texto lá em Isaías 59, versículo 2, o que impede Deus de ouvir a oração do seu povo? Vai dizer assim: mas as suas maldades separam você do seu Deus, e os seus pecados escondem de vocês o rosto dele, e por isso ele não os ouvirá. Muitos momentos o povo de Israel se rebelou contra Deus, afastando-se de seus caminhos e servindo a outros deuses. Por isso, Isaías disse que o pecado do povo fazia separação entre eles e o Senhor, impedindo que suas orações fossem ouvidas. Uma mensagem muito semelhante nos encontramos no livro de Jeremias. A estranha ordem de Deus a Jeremias foi que não orasse pelo povo. Tu, pois, não ores por este povo, nem levantes por ele clamor nem oração, porque não os ouvirei no tempo em que eles clamarem a mim, por causa do seu mal. Jeremias 11:14. Segundo Jesus, que exemplo de gentios não deveriam ser seguidos pelos seus discípulos, já em Mateus 6, 7 e 8. E quando orarem, não fiquem sempre repetindo a mesma coisa, como fazem os pagãos. Eles pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não sejam iguais a eles, porque o seu Pai sabe do que vocês precisam, antes mesmo de pedirem. Os pagãos pensavam que suas orações possuíam méritos próprios. Então eles raciocinavam que quanto mais orassem, mais mérito estariam oferecendo aos seus deuses. Jesus aproveita a prática equivocada dos pagãos para deixar claro que não há mérito algum na oração em si. Por diversos momentos, o Salvador advertiu seus discípulos sobre o perigo do relacionamento superficial com Deus. Jesus condena as palavras sem sentido, preces decoradas, a falta de sinceridade, formas repetidas sem conexão com a realidade que a pessoa está vivendo no momento em que faz a oração. Precisamos entender que Deus conhece nossas necessidades e deseja que nossa oração expresse a realidade do coração, do momento que estamos vivendo. Nós temos que ser o mais sincero possível em nossas orações. Deus quer ouvir aquilo que está no fundo do nosso coração. Não ficar orando coisas que não tem nada a ver com a gente. Deus nos conhece, Ele é o nosso Criador. Ele conhece a gente, nos mínimos detalhes Ele cuida da nossa vida. Que venhamos expressar aquilo que nós sentimos, para que a gente possa viver o melhor de Deus. Possamos ter experiências com o Senhor. Devemos expressar o mais sincero do nosso coração. Uma oração cheia de sinceridade, expondo tudo o que está dentro da gente. Deus já conhece até o que você vai dizer. Ele é nosso Pai, nosso Criador, e Ele quer que você seja o mais sincero possível. Expresse tudo que está dentro do teu coração para Deus. Ele quer te ouvir. Como vimos nesse estudo, Deus não ouve nossas orações apenas por orarmos. Não é porque oramos que o Senhor nos ouve. Há regras a serem seguidas para o nosso bem. Há condições estabelecidas por Deus para que nossas preces sejam aceitáveis diante dEle. E Deus ouve a oração que provém de um coração sincero, quando se exprime as simples necessidades da alma. Eu tenho muitos exemplos. Quantas das vezes faço orações tão simples, às vezes penso em uma determinada coisa e Deus me surpreende, com o cuidado dele, com o amor, porque coisas pequenas, não só as coisas grandes, o Senhor está cuidando da minha e da tua vida.
E Deus sempre me surpreende nisso, sabe? Eu penso coisas simples e quando penso que não, acontece, coisas maiores também, mas nosso Deus é um Deus de detalhes e Ele está cuidando de nós a cada momento. Que você possa expressar ao Senhor o que você tem de melhor no seu coração. Palavras sinceras, não repetições, não orações ensaiadas ou um modelo de oração. Fale para Deus das suas necessidades. Expresse para o Senhor aquilo que tem profundo dentro do teu coração. Nosso Pai te conhece. E nesse estudo também nós entendemos que existem coisas que faz separação da gente com Deus. Que possamos buscar o Senhor para que Ele nos limpe, para que o Senhor nos mostre o melhor caminho a seguir. Amém? Que Deus abençoe sua vida e amanhã eu volto, se meu Pai querido e amado assim permitir. Deus abençoe.